Entende? Mas é verdade. Aí então o que acontece? O Moisés Maimônides, o que ele faz? Ele pega, ele é um teólogo judaico e ensina o Yahid em vez de falar errado, porque ele não aceitava. Por que ele não aceitava? Porque para ele Deus é um só, é uma unidade Perfeito. perfeita, só um, é uma unidade absoluta. Yahid. Quando errado é uma unidade composta. Então na mente dele, ele não entendia Deus sendo um Deus em outras pessoas. Ele entendia que era um Deus e mais ninguém. Se tiver mais 3 pessoas, aí já são deuses. 3 deuses. Então, mas o que acontece? Ele tinha que seguir o que o texto estava dizendo e não o que ele achava. Porque muitas questões de comentários é opinião pessoal do cara. Se a gente, por exemplo, vocês aqui, eu acho que o pastor João conhece o Champlin. Eu tenho. Norman Norman Champlin é um comentarista maravilhoso. Mas às vezes O melhor comentário do Novo Testamento não existe melhor do que o dele. Mas ele tem coisas que eu não concordo. Ele crê na salvação depois da morte. universalista, né? Ele é universalista. A pré-existência da alma. Ele é meio platônico na pré-existência da alma. E ele quase acredita em reencarnação também. Sim. Então, agora o comentário dele é maravilhoso. Eu não concordo com tudo. Agora eu não vou pegar o Champlin e vou pregar o Champlin, que era o que os caras estavam fazendo. Nos dias de Jesus eles estavam fazendo isso. E o Moisés Maimônides fez isso. Então ele dá uma opinião pessoal, porque ele não aceita o errado, ele vai preferir o Yahid. Daí os judeus, como ele influenciava muito os judeus, eles não aceitavam. Falar de... Não, só transportando um pouco para o direito, isso aí, por exemplo, no direito tem muita jurisprudência, muito direito, muita doutrina. Aí sempre se fala, cabeça de juiz cada sentença é uma cabeça de juiz. Não? cada sentença. Isso. Cada cabeça uma sentença. Isso, cada cabeça uma sentença. E o povo critica muito o STF. O STF é para isso. Né? É para dizer, não, a doutrina certa é essa. Né? Eu creio que alguém veio depois aí e falou alguma coisa, não veio? Ou foi Jesus que... O quê? Para dizer, não, a trindade é essa. Veio um outro teólogo e falou, não, o correto é essa aqui. Não, no texto de Mateus 15, Jesus já está consertando. Deuteronômio, não é? Sim. Sempre houve, né? Grandes Sim. rabinos, grandes Sempre mestres. houve. Inclusive hoje tem 3 que são proeminentes, até hoje lá em Israel. Dentro das Sempre houve. escolas ortodoxas. Mas era assim o ensino, não era? Um deles mesmo é o escatológico. Talmudinho ia seguindo ali O talmidiano são os discípulos do rabino. E o cara procurava o rabino que ele mais gostava. Eu vou procurar um rabino. Que É como fala as que pessoas você hoje. quer. Eu vou procurar uma igreja que o pastor fala o que eu gosto. Faz casamento gay, Isso. chega palmeirense. E corintiano, flamenguista. A senha lá da igreja é Palmeiras 777. Pra botar na linha já os irmãos. Você tá amarrado. Alguém lê pra nós aqui? Rosa, dá pra ler? Não consigo daqui. Quem dá pra ler aqui? José? Verdade. Vai lá. Queremos agora procurar onde aparecem essas duas palavras, Yahid e Echad, no Antigo Testamento, e em que conexões e com que sentidos são usadas, e assim descobrir o seu verdadeiro significado. Em Gênesis 1, lemos no original, e houve tarde e houve manhã, um dia. Aqui emprega-se a palavra errado, o que implica que a tarde e a manhã, 2 objetos separados, são chamados um, mostrando assim claramente que a palavra errado não significa uma unidade absoluta, mas uma unidade unida. Olha que coisa mais interessante. Tarde, manhã. São 2 períodos distintos, não são? Mas eles são? Um dia. Errado. Houve tarde, manhã. Errado. Dia. Não 2 dias. Tarde é um período distinto. Manhã é outro período distinto. Mas os dois formam um dia. Ou
errado. Errado está lá. Continuando. Depois, em Gênesis 2:24, lemos: Por isso deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui emprega-se também a palavra errado, apresentando mais uma prova de que significa uma unidade unida, referindo-se, como neste caso, A duas pessoas duas distintas. pessoas distintas. Então, exatamente. Aí você tem homem e mulher. Ish E chá, e chá. hebraico aqui. Macho E fêmea. e fêmea. Varão, Ish. varoa. Sabe o que significa ish? Ixi, o cara está. Ish é para macho. Macho, Ish, em hebraico, significa aquilo que tem ponta. Eita. E echar, aquilo que é côncavo. Eita. Um encaixe União perfeito. sexual, uma só carne. Olha que coisa linda. Então, errado. Os dois se formam errado. Tarde, manhã, errado. Um dia. Marido e mulher, errado. Uma só carne. Pai, Filho, Espírito Santo, errado. Um só Deus. Eita Deus. Alguém pode dizer um aleluia? Aleluia. Fala que você quer, eu não vendo que você quer falar em língua, solta esse pentecostal que está dentro de você. Faltou Eu ligo- língua aqui pra eu ligo pro chorar. Reinaldo que é batista, não, porque ele é pentecostal também. Enrustido. Sai desse guarda-roupa, Renato. Ah, ele quer sair pudim. Não, tá no carro. aleluia! Vamos esperar esse pudim, hein? Sobremesa. Só faz propaganda. Ok? Percebe que o princípio da Trindade está desde a raiz, da etimologia. Né? Vamos adiante. Vejamos agora onde na palavra de Deus a expressão Yahid se encontra. Gênesis 22:2. Deus diz a Abraão: toma o teu filho, o teu único filho. Aqui temos a palavra Yahid. Filho. Filho. Unidade. Aí vai o Moisés Maimônides dizia um absoluto. É um só. Não tem ninguém com ele. Vamos lá. Tá. Entenderam bem isso aqui, pessoal? Sim. Errado e Yahid. Então Deus está desde sempre mostrando para as pessoas que Deus é mais de uma pessoa. Agora, esse aqui é interessante. Significado das expressões Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Lê para nós, Oswaldo, dá para ler? Para a maneira de pensar ocidental, as expressões Pai, Filho e Espírito Santo possuem, por um lado, a ideia de fonte de ser superioridade e, por um outro lado, subordinação e dependência. Ponto. Veja, esse aqui é uma coisa importante para vocês botarem na mente, viu? Qual é a ideia que a gente tem de pai, filho, pai, esposa, marido, pai, mãe, filho? Nós temos a ideia de subordinação, de hierarquia. Pai manda, a mãe apoia, filho obedece. A mãe manda, pai apoia, filho obedece. Essa é a ideia ocidental de pai, mãe e filho. Mas, e no pensar teológico? Continua, Oswaldo. Porém, em linguagem teológica, usa-se no sentido semítico ou oriental de identidade de natureza. E, sem dúvida, a consciência semítica, que está por detrás da fraseologia das Escrituras, é sempre que as Escrituras chamam Cristo, Filho de Deus, afirma a sua divindade verdadeira e própria. Exatamente. Então, quando a Escritura chama Jesus de Filho de Deus, a Escritura não está subordinando ele na Trindade. Mas qual é a ideia que a maioria de nós cristãos aqui no Brasil, principalmente, temos da Trindade?
que o pai é o chefe, E o filho. que o filho está num grau inferior que obedece o pai, e que o Espírito Santo é o irmão caçula. Não é verdade? Não é essa ideia que tem no nosso lado. Não é, Alex? A ideia que a gente tem no imaginário Principalmente no Evangelho de João, né? Quando ele fala assim, se eu não for, o Consolador não virá. É o filho que só faz o que o pai mandou fazer. Então dá aquela intenção de subordinação, né? Só que, por exemplo, quando Jesus fala assim, o filho faz o que o pai mandou fazer, não vamos esquecer isso aqui. Foi bom você falar, José. Esse menino sabe. Deus é... Desabrochando. Ó, preste atenção. Jesus obedecia o pai com qual vínculo? Tem amor. Amor e não em subordinação. Por exemplo, o filho obedece a gente. Qual vínculo que ele não obedece? Subordinação. Eu sou teu pai, você tem que me respeitar. Eu sou tua mãe, você tem que me respeitar. Subordinação. Não acontece isso na Trindade. Por que o filho obedeceu ao pai, José? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Por que o filho veio? Por amor. Não foi o filho que quis vir. Presta atenção. Não foi o filho que quis vir. O pai o enviou. Foi o pai que enviou. Ele falou isso todos os evangelhos. Mas claro, por que Jesus veio? Porque o pai enviou. E quem é o pai? É Deus. Quem é o filho? É Deus. Então é ele mesmo. É o próprio amor. Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, essa relação de Jesus com o pai é uma relação por amor e não por sujeição. Por que existe sujeição? Por causa de pecado. Por que tem que ter hierarquia na nossa história? Senão vira caos. Desordem. Vira desordem. Vira caos, vira bagunça. Que é exatamente essa a proposta do comunismo. No comunismo ninguém pertence a ninguém, todo mundo pertence ao Estado. Aí vira Pai é a bagunça. mãe, né? Do indivíduo. Exatamente. Acabou. Vira desordem. Então, na Trindade não tem desordem nem tem pecado. Por quê? Porque a Trindade é santa perfeita. Então, como é que elas convivem? Elas convivem na esfera do amor. Não tem subordinação, não tem sujeição, não tem submissão. O que tem é amor. Ok? Então, é uma maneira diferente. Quando Jesus, por exemplo, E que deveria ser as relações humanas, né? deveria ser. Quando Jesus chega, 13, né? Fala daí. por exemplo, exato, quando Jesus chega e fala, quando Pilatos fica sabendo que Jesus se chama de Filho de Deus, qual é a ideia que Pilatos tem de Jesus naquela hora? Que ele tem a mesma essência de Deus. Tem a mesma essência de Deus. Não é? Os judeus também pensavam isso. Porque os judeus, qual é o problema do sujeito dizer que é filho de Deus? Porque na concepção oriental, filho de Deus é da mesma essência de Deus. É uma extensão do próprio É uma pai. extensão do próprio Pai. Na cultura da divindade pagã também tinha esse princípio. Porque na verdade tudo desemboca em Deus. Aí o que Pilatos faz? Lava as mãos. O que é esse lavar as mãos? Ele diz o que? Estou livre do sangue desse justo. Ele fala para quem? Para o Deus que é pai desse Jesus aí. Ele falou assim, ó, porque na concepção de um romano, ai se alguém ferir um filho de Deus. Esse Deus vai vir com fúria contra ele. Então ele está dizendo para o Deus, para o pai desse Cristo aí, ó, eu não tenho culpa, tá? Não tem nada a ver, né? Eu não tenho nada, não venha me punir. Ok? Então, a ideia de filho é da mesma essência. Diz o Eusébio de Cesareia, se eu não me engano, ele disse que Pilatos, enquanto viveu, ele teve um transtorno compulsivo.
Como é que é essa versão moderna? Transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno obsessivo compulsivo. Sabe o que ele fez? Ele fazia todo dia, até o dia que ele morreu, de acordo com o José de Seraré, ele passava o dia lavando a mão. Mania de limpeza. No caso, mania de limpeza, o toque hoje é mania de limpeza, mas o dele não era limpeza, né? O dele era ser absolvido num possível tribunal divino. Uma neura. Uma neura, virou uma neura. É como se ele estivesse todo dia dizendo para Deus, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. Você imagina quando Jesus morre, dá um terremoto, você acha que Pilatos vai preparar a cama? Mortos ressuscitam. Os mortos, os caras ressuscitam, tem um terremoto. O que você acha que Pilatos fez? O texto não fala que não importa, mas vamos imaginar, todo dia. Isso segundo José de Cesaré. Pode ser verdade, pode ser. Ele falou, é um dado histórico. É um dos pais da igreja. E é um dos pais da igreja, a fonte de história da igreja é ele. E, inclusive esteve presente no Concílio de Nicéia em 325. Então veja, essa ideia de Pai, Filho e Espírito Santo não é a ideia que o Newton está culturado. Não é a ideia que eu estou culturado. E então, eu vejo, Renato, que a igreja evangélica brasileira não tem uma noção clara da Trindade. Crê na Trindade, mas crê assim meio nebuloso. Você pergunta para qualquer cristão, ele vai dizer, eu creio na Trindade. Então, mas algumas coisas não fecham. Essa sujeição da Trindade não existe. Mas na mente nossa, pode ser que exista por causa da nossa cultura. Não? Continuando. Quem lê? Giovanni, lê para nós. A expressão filho aplica-se a Cristo, não apenas como um título oficial em ligação com a obra de redenção, nem por causa da sua encarnação ou nascimento sobrenatural, nem ainda por causa da sua ressurreição, embora em respeito a estas ele seja proeminente o Filho de Deus, mas fundamentalmente para designar uma relação trinitariana inerente. Exatamente. Então, a expressão filho aplica-se a Cristo não por um título oficial, mas por causa da relação trinitariamente inerente. É como se fosse assim, ele não tem como você desconectar o Filho do Pai e do Espírito Santo. Não tem como a gente separar os três, não tem como a gente colocar a Trindade aqui, Não tem nem como colocar a Trindade aqui, porque aqui tem subordinação. Pai está aqui em cima e os dois inferiores. Como a base, né? Com a base. Também a imagem da Trindade como triângulo está errada, como a imagem de uma Trindade subordinada está errada, ou seja, nossa maneira de crer precisa mudar. Nós temos que pensar na Trindade assim. Ou seja, os três são iguais, Mas convergem entre si. e eles se convergem entre si. A gente vai falar na última aula, vamos falar da pericorese, e vamos falar da pericorese cristológica também, muito interessante. Vamos falar da pericorese, né, como a doutrina do século VII, né, com João Damasceno, e vamos falar da pericorese cristológica, que é muito interessante. Então, a mentalidade nossa tem que ser diferente em relação à Trindade. Então, quando a Bíblia fala Pai, Filho e Espírito Santo, eu tenho que desligar de Pai, Mãe e Filhos. Eu tenho que vê-los, Pai, Filho e Espírito Santo, uma Trindade única, densa e que não há nenhum tipo de sujeição entre si. Continuando. Por exemplo, lembra para nós ali, dá para ler, cara? Dá. Por exemplo, em Hebreus 1, de 5 a 8, o autor apresenta a superioridade de Cristo como pessoa divina. Sendo divino, ou seja, sendo Deus, a expressa imagem do Deus invisível, ele é chamado Filho de Deus, o que significa exatamente o mesmo. Veio ao mundo como filho e, como tal, existe desde a eternidade. Sendo o Filho aquele por quem os mundos foram criados e o Herdeiro de todas as herdeiro coisas. de todas as coisas, o mesmo autor declara que ele é Deus e que reina
Você vai ler, lembra que nós fizemos a nossa devocional da última aula do Apocalipse, capítulo 5? Sim. Aí você lembra lá que o texto vai dizer, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, tinha alguém digno de Abrir os seus. tomar a mão do livro, tomar o livro da mão do que se assenta no trono e abrir o livro. E abrir os céus. Ora, isso significa o quê? Que a Trindade não é nem do céu, nem da terra e nem debaixo da terra. Porque tudo está em Deus. Então não é Deus que é do céu, o céu que é de Deus. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ora, então, por que Deus não está no céu? Então significa que Deus não é do céu, o céu que está em Deus. Nele tudo existe. Nele tudo existe. Agora, se o ser que pegou o livro da mão que estava sentado à destra de Deus, só pode nos ensinar uma coisa: esse ser tem que ser uma das pessoas de Deus. Está no mesmo nível, está no mesmo lugar, está na mesma unidade. Então quer dizer que o que estava sentado no trono está num lugar além do céu. Porque no céu não tinha. Pressupõe que Cristo está no céu, mas no céu não tinha. Nem na terra e nem debaixo da terra. Ou só alguém que está além do céu. Ora, qual é o lugar além do céu? Deus! É que a gente tem que ler a Bíblia direito, né? É que a gente tem que ler a Bíblia direito. A gente lê a Bíblia errada, muitas vezes. Lê sem prestar atenção. A metodologia está errada. Não ler a Bíblia está errado, mas a metodologia de ler a Bíblia tem que mudar. Então, o filho, se ele pôde pegar o livro da mão que estava sentado no trono, logo ele é da mesma essência de quem está no trono. É lógico. Então, a nossa mentalidade sobre a Trindade tem que ser convertida. Eu tenho que entender que quando eu falo da Trindade, eu estou falando de três pessoas que são do mesmo nível e da mesma essência. Não tem diferença entre eles e não tem sujeição entre eles. Aliás, Adão e Eva, quando antes de pecar, também não tinha sujeição entre eles. A sujeição veio depois. O seu desejo será para com o teu marido e ele te governará. Ele tem sujeição, porque teve pecado. Se não tiver subordinação, vira caos. Alguém tem que dar o norte para todo mundo. Então a Trindade é assim. Perguntas, comentários? Esteja à vontade, meus irmãos. Eu gosto da definição do Warren, né, que ele diz, são três pessoas distintas, todas elas são plenamente Deus e há um só Deus. E há uma só, são plenamente Deus. Esse é o resumo da doutrina da Trindade, segundo Warren. Né? Veja bem, Giovanni, essa definição é correta, mas essas definições da Trindade que a teologia oferece, e que é isso mesmo, elas têm que ser convertidas na nossa mente. Sim. Porque na prática, a gente está devendo para a Trindade. Na prática. Sim. A gente olha, por exemplo, é um problema do gnosticismo. O gnosticismo vai dizer... O gnosticismo vai dizer que um Deus inferior construiu esse mundo, que é o demiurgo. Demiurgo significa artesão. Então, o demiurgo, que é um Deus inferior, e no gnosticismo era o Cristo. Então, você tem o Deus Pai, que é perfeito e santo, aí tem o Filho, que é o demiurgo que criou o mundo e consequentemente criou o mal. Então veja, a gente tem que ter cuidado, gente. Nós não podemos ter separação entre a Trindade. Ela é una. Vamos ler outra vez o nosso irmão Benjamin Barfield. O que fica por detrás da concepção de filiação em linguagem bíblica é simplesmente semelhança.
filho, ele é meu filho, mas ele é subordinado a mim. E diferente de ti. E diferente de mim. Ele pensa diferente de mim. Ele tem gosto diferente de mim. Ele tem preferência diferente de mim. Ele não é igual a mim. Ele parece igual a mim, mas ele não é igual a mim. E ele é subordinado a mim. É diferente, pelo amor de Deus, é muito diferente. Então vamos lá. É simplesmente semelhança. Tudo quanto o pai é, o filho é igualmente. A aplicação enfática do termo filho a uma das pessoas trinitárias, por isso afirma antes a sua igualdade com o pai do que a sua subordinação ao pai. É igualdade. E como o Giovanni disse bem, filho, nesse sentido teológico e judaico e bíblico, significa a mesma essência e não inferior. Continuando. E se houver qualquer implicação de derivação nele, essa parece estar muito distante. E mesmo uma frase tal como o Filho unigênito de Deus, João 8, pode não conter qualquer implicação de derivação, mas apenas de consubstancialidade, absolutamente única. Como também uma frase como o primogênito de toda a criação, Colossenses 1,15. Pode não significar principiar a existência, mas meramente declarar prioridade de existência. Então, vocês existem por minha causa. Mais ou menos por aí que ele vai dizer. Alguém lê para nós esse slide aqui, por favor? Estamos terminando, viu, gente? Verificamos assim Que a ideia divina e original de paternidade, de filiação, é a identidade de natureza. Na divindade, isso significa, claro, uma relação puramente espiritual. E está de acordo com a transcendência de Deus. Na esfera de ação humana finita, em que o homem é apenas uma cópia tênue e imperfeita de Deus, as ideias de paternidade e de filiação, além de implicarem a identidade, implicam igualmente as ideias de origem e subordinação, assim como uma natureza material que é dada mediante o sexo. Ok. Então, as relações que temos como família é uma cópia, mas não é uma exatidão sobre aquilo que fala-se na Trindade, né? As expressões pai e filho não são de modo algum adequadas para exprimir a relação plena que existe entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade. São, no entanto, as melhores que temos. Não tem outra maneira melhor de identificar a Trindade do que a gente pôr como princípio de família. Porque assim como a Trindade de Deus é uma família, ele cria um homem à sua imagem e semelhança, cria outra família, só que a família divina não foi contaminada pelo pecado, que nós somos contaminados pelo pecado. Então, são usadas nas Escrituras e além de exprimir a ideia de identidade de natureza, são recíprocas, exprimindo as ideias de amor, afeição, confiança, honra, unidade e harmonia, ideias de carinho e de preciosidade. Quando ouvimos dizer que Deus deu o seu Filho para a redenção do mundo, somos levados a compreender que a situação era, até certo ponto, análoga à de um pai humano que dá o seu filho para um serviço missionário. Parece assim. Mas na verdade não é assim, porque o filho veio em ordem, em mandato do pai, mas um cumprimento por amor e não por subordinação. E para falar do Espírito Santo, faltam 2 slides, e da mesma maneira, a terceira pessoa da Trindade, possuindo a mesma substância vital e sendo igual ao Pai e ao Filho, em poder e glória, chama-se Espírito Santo. Na qualidade de poder executivo, onipresente da Trindade, imaterial e invisível, ele é o Espírito no sentido mais verdadeiro da palavra. Chama-se Espírito Santo porque é absolutamente santo por sua própria natureza e é a fonte e a causa da santidade nas Escrituras. Nas criaturas. Obrigado. Existe uma discussão muito grande que chama-se cessacionismo. Vixe.
só brincando. Você crê no sensacionismo? Não, Não, se você crê, eu vou respeitar. Tá amarrado. Queima, Deus. Quem já ouviu falar do sensacionismo? Não é sensacionalismo, cara. É sensacionismo. Já, Del? Não. Já, Oswaldo? Já, né? Renato? O sensacionismo é aquela ideia teológica e muitos creem. Ixi, principalmente os tradicionais. Principalmente os tradicionais. Ultra-ortodoxos. Que creem que os dons e a obra do Espírito Santo se encerrou no período apostólico. Então, agora, não vou nem dizer os tradicionais, né? Os ultra-tradicionais. Porque tem uns tradicionais que não acreditam. São os ultra. Os ultra-tradicionais não acreditam que os dons do Espírito Santo existem hoje em dia. Então, quer dizer, se o camarada... Eu respeito até chegar um arianista aqui, eu vou respeitar a ideia dele. Não, Jesus não é Deus, ele era filho de Deus. Você sabe que os modernos arianos, quem são? Os TJ. TJ e também aquele Voz da Verdade. Não, os unicistas em geral, né? Unicistas. Mormon e tal. Então eu cheguei, não, Jesus, ok, eu vou ouvir e vou respeitar. Mas, o que crê no sensacionismo tem problema com a Trindade. Uma vez um pastor, eu fui pregar no Moarama, tem uns... Casa da Rocha? Na casa Não é CB, casa não é da CB. Rocha. Não, casa da Rocha não, casa da Rocha não. Lá é crente, lá é Na casa da Rocha, lá pega fogo o crente. Lá negócio. pega fogo. Eu fui pregar numa outra igreja e o pastor lá é sensacionista aí. Eu nem conhecia ele. Primeira Igreja Batista. Nossa, não. IPI. Rapaz do céu. Pô, eu vou dizer o milagre, mas não pode ser o santo. Aí nós fomos almoçar, beleza, pererê, parará, É o conversa irmão- sempre agradável. o irmão E o Graça e camarada me veio com conversa teológica. E ele me colocou contra a parede. Ele disse assim, ele era um pastor assim, grandão, bem durão mesmo, sabe? Aquele pastor assim que não dá um sorriso. Aí, eu fiquei sabendo depois que ele já mudou de Moarama. Ele disse assim para mim, pastor, você é professor de seminário, eu não creio que os dons espirituais existem, eu sou sensacionista. O que você pensa sobre isso? Quer dizer, o camarada já deu a posição dele, Já disse que não acredita. já disse que não acredita, e ele me faz uma pergunta como quem disse, você tem que concordar comigo. Está quase igual o texto da César de hoje de manhã. Exatamente. Aí eu falei bem assim, pastora, enquanto tiver igreja, ela tem o Espírito Santo. O Espírito Santo existe para a sustentação e manutenção da igreja. Sem o Espírito Santo não existe igreja. A igreja é o fôlego de vida da igreja. O Espírito Santo é o fôlego de vida da igreja. Se os dons do Espírito Santo não existem mais, se o Espírito Santo não trabalha mais na igreja, então nós não somos igreja, nós somos qualquer coisa. Um ajuntamento humano. Ele ficou bravo. Quase que ele não deixa Quase eu que, pegar. quase que ele falou assim, Foi pode só uma deixar vez. que eu vou pregar hoje à noite na igreja. Quem é sensacionista acredita que o Espírito Santo habita em nós também ou não? Sim, Olha, sim. eles acreditam que o Espírito Santo habita, mas não faz nada. Entendi. Não dá, Só não dá convence do poder. pecado, né? Exatamente. Mas Só sim, para a coisas salvação. básicas. Só convence o cara do pecado, mas, por exemplo, não dá poder, não tem sobrenaturalidade. Não existe dons. Pega aqueles dons lá, tudo que está lá no Novo Testamento, não existe mais nada daquilo. É. Então, Mas como pode, né? Tá na Bíblia. mas é a tradição dos anciãos aqui, ó. Aqui. Alguém disse que parou e teve algum cara que falou assim, eu concordo. E aí hoje foi multiplicando, né? E foi multiplicando, é isso aqui, ué. Então, você falou, tá na Bíblia, claro que tá, mas o sensacionista não crê que o Espírito Santo está Interpreta aqui. de outra forma. Interpreta de outra forma, interpreta que acabou. Mas quando você pega
Viu, Odelma? Quando você pega de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o Espírito Santo sempre atuou. Sansão ficava cheio do Espírito Santo. Saul, rapaz, profetizava um ímpio depois. Se tirou a própria vida. Né? Então, você vê que o Espírito Santo sempre se manifestou no Antigo Testamento com forma sobrenatural, potencializando os caras. Sim. Quando ele veio no Novo Testamento, ele veio para potencializar também. E é só que agora de uma maneira melhor. Porque o que no Antigo Testamento era um ou outro, agora é sobre toda a carne. Agora, se você vai dizer que... Agora, como que eu posso afirmar que ele nunca falou que ia parar de trabalhar na igreja, rapaz? Ele nunca falou que eu vou ficar só por enquanto, viu, gente? Por que ele não falou isso para Paulo? E por que o Espírito Santo falou assim, viu, Paulo? E coloca aí, você esqueceu de colocar que eu só vou trabalhar por esses dias, depois não vou vir mais. Por que Paulo não escreveu isso então? Não é lógico? Eu acho que é lógico. Mas... Senão a relação nossa com Deus volta a tabernáculo. Acaba com tudo. E aí, a Trindade fica sem propósito, na minha opinião. A Trindade é única, completa e com propósito. Amém, pessoal? O que tem agora? O fim chegou, aleluia. Eu vou passar esses slides do grupo.